pessoal, estamos de volta aqui ao nosso estudo de 1 Pedro, nesse resumo que estamos fazendo durante o tempo de isolamento social por causa do coronavírus. Nós estamos fazendo um resumo muito objetivo mesmo. Dessa vez vai ser no trecho de 13 a 21, e se não for possível, se o tempo não for suficiente, nós então deixaremos uma parte para depois. Vamos tentar. A leitura diz assim, capítulo 1, versículos de 13 a 20. Por isso, cingindo vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Bom, os profetas do Antigo Testamento se esforçaram e investigaram para alcançarem a revelação que Deus estava manifestando através principalmente dos profetas e dos seus atos soberanos, usando pessoas da antiga aliança. Então eles precisavam e queriam, almejavam saber os efeitos práticos da salvação. É sobre esses que Pedro, de certa forma, fala aqui para os irmãos lá do primeiro século, e ele deixa orientações e falas para que os irmãos possam se posicionar a respeito daquilo que seria útil e necessário para o aprendizado do seu tempo. No versículo 13, nós lemos que ele diz, cingindo o vosso entendimento. E o versículo começa com por isso, o que nos remete àquelas bênçãos da salvação que Pedro tinha falado, que nós estudamos na semana passada, entre os versículos de 3 a 12. Quando Pedro fala sobre cingir o entendimento, ele está falando a respeito de algo que os hebreus e os antigos conheciam, que era cingir, era preparar, era apertar com o cinto, tirando o excesso de pano das vestes. Eram vestes longas, então eles dobravam, faziam uma espécie de bermudão ou de fraldão e amarravam na cintura. Isso era cingir o cinto ou cingir as vestes, como tantas vezes nós vemos na Escritura, principalmente no Antigo Testamento. Mas agora Paulo não está falando de vestes, ele está falando de entendimento. E ele está exortando os cristãos a manterem, assim como as pessoas preparavam a sua parte física para a guerra ou para a corrida, ele está dizendo que vocês precisam preparar o seu entendimento de tal maneira que na hora certa da necessidade vocês estejam prontos. Então, uma vez recebida a salvação, como nós vimos no versículo 9, o crente precisa preparar a sua mente, porque embates certamente vão acontecer e os crentes precisam saber com perspicácia o uso da palavra de Deus. O entendimento se refere à forma pela qual o crente se relaciona de modo consciente com Deus, e também significa que a sua mente que estiver pronta será também capaz de pensar a fim de promover o nome do Senhor e defender a sua própria fé. Ele também diz, esperai na graça que vos está sendo trazida. Os cristãos, especialmente aqueles que sofrem, devem estar preparados para a vida. E vamos lembrar que Pedro estava falando para cristãos que sofriam e que haveriam de sofrer mais ainda. Então, aqueles que estavam na fidelidade diante do Senhor eram aqueles que haveriam de sofrer, sabendo por que sofriam, por causa do Senhor, e devotando ao Senhor aquilo como parte do seu próprio
do seu próprio ser. Então, esperai na graça que vos está sendo trazida, fala da salvação de hoje, mas fala também da salvação que estava sendo trazida adiante. Prosseguindo aqui, lá em Efésios 2,7 diz que para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Desculpem aí a alternância, mas é o jeito que eu tenho de passar aqui para ficar melhor a leitura. A ideia de Pedro, então, ao ordenar que os crentes esperassem, é que eles deveriam estar de modo corretamente preparados, tendo as suas mentes santificadas, ou seja, fora das coisas desse mundo, e por isso que ele diz cingindo as mentes, ou seja, tendo a mente preparada de tal maneira que eles fossem capacitados a esperar de modo correto pelos atos provenientes do Senhor, que redundaria, nós vemos pelo demais da carta, no cumprimento da esperança futura. Isso aqui é uma fala escatológica de Pedro. Versículo 14 ele fala: como filhos da obediência, nós somos chamados pelo Senhor para desfrutar da honra da adoção. Naquele tempo as famílias adotavam de modo muito mais simples, e quando as pessoas eram adotadas, elas passavam a não ter nenhuma diferença com os filhos naturais. Mas uma das coisas que se espera dos filhos é que eles sejam obedientes. Então nós fomos adotados pelo Senhor, somos tidos pelo Senhor como co-herdeiros de Cristo, e uma das coisas que Cristo mais nos deixou como exemplo foi a sua obediência. Mesmo sendo Deus, ele não se arrogou o direito de manter sobre si os privilégios divinos, mas se fez como um de nós, e nós precisamos aprender dele em todos os aspectos, inclusive no fato de que ele obedeceu até a morte, e nós devemos também obedecer ao Senhor. Esse é um dos distintivos dos filhos de Deus. Nós somos filhos da obediência, e a dimensão dessa obediência é exatamente nos mantermos, a dimensão prática maior dessa obediência é exatamente nos mantermos diferentes daqueles que não são filhos de Deus. Ou seja, todos os que não são filhos de Deus vivem na desobediência, e isso é bastante curioso, porque ninguém, por bom caráter que tenha, é obediente ao Senhor, a menos que seja lavado no sangue do Cordeiro, do Filho único de Deus. Então, a nossa obediência reflete diante do mundo, e nós passamos a ser distinguidos do mundo. Por isso que muitas vezes sofremos por causa do Evangelho, porque somos distinguidos, somos diferentes, e por sermos diferentes, muitas vezes somos alijados, segregados por causa da nossa fé. Então, precisamos aprofundar a nossa similitude, cada vez mais nos parecermos com Deus, tanto na santidade quanto na pureza. Isso passa pela obediência que nós deixamos diante de Deus. E na sequência, não vos amoldeis às paixões que tinhas na vossa ignorância. Ou seja, por causa da obediência, por causa da santidade, por causa da pureza, nós recebemos uma ordem possível de ser obedecida, não nos amoldarmos às paixões que tínhamos quando éramos ignorantes de Cristo, ignorantes de Deus, ou seja, não sabíamos nada. Paulo fala quase que a mesma coisa em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos aí que são textos muito parecidos, né? O mundo apresenta estilos de vida, expectativas totalmente diferentes das que os crentes têm. Isso porque, a despeito de continuarmos lutando contra a carne e o pecado, nós temos que viver uma vida que é santa, dedicada ao Senhor, é diferenciada. Então, Pedro adverte quanto a isso de modo bastante intenso, para que os crentes não se modelem, não estejam vivendo como aqueles que vivem na desobediência vivem.
Vamos ser bastante claros. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha algumas coisas, não tinha internet, por exemplo. Mas se o apóstolo Pedro fosse fazer alguma coisa, fosse falar alguma coisa aberta, ele diria, por exemplo, aos Pedros: não vos amoldeis às paixões que tinhas na vossa ignorância. E ele talvez prosseguisse assim: portanto, não assistam mais a alguns programas de TV, não assistam mais Big Brother Brasil, não assistam mais programas que vão levar vocês à lascívia, à luxúria, à pecaminosidade, a atrair a carne ao pecado. Afastem-se de filmes onde aparecem cenas de nudez, séries que são aclamadas por pessoas e são defendidas dentro de círculos, inclusive cristãos e até reformados. O apóstolo Pedro seria um a condenar isso. E eu falo para você que me ouve: por que é que você empresta o seu coração, o seu ouvido, a sua consciência a algo que você sabe, você pode dizer que não, mas que você sabe que entristece o Espírito de Deus? O que Pedro está dizendo é: não continuem modelados às paixões que vocês tinham na ignorância de vocês. Se vocês conhecem a Deus, vocês têm um outro molde, um outro modelo. Saiam do molde antigo. Quando chegamos ao versículo 15, ele diz: porque, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, se você saiu da ignorância e conhece um Deus que é santo, então você precisa se tornar santo, porque esse Deus é santo. Você não pode andar fora da santidade diante de um Deus santo, porque ele simplesmente vai vomitar você da sua boca. Então, Pedro já tinha se dirigido aos santos no começo da epístola, lá nos 2 primeiros versículos, lá em 2:9 também. E quem são os santos? São os tirados do mundo, são os salvos pelo poder de Deus, que desfrutam da alegria de agora fazerem parte do povo e da família de Deus. Então esse povo precisa ser separado, santo. Ele sai da família da carne e vai para a família do Senhor. E se você conhece um Deus que é santo, porque ele se revelou a você, você precisa tornar-se santo em todo o seu procedimento. Por isso que eu tornei um exemplo claro falar de algumas coisas. Eu falei do Big Brother, falo a mesma coisa para Game of Thrones. Se você assistiu ou assiste, você é uma pessoa que ainda está moldada às paixões, ainda não se tornou santo em todo o seu procedimento. Eu usei 2 exemplos porque eles são muito populares. Tem o carnaval, por exemplo. Toda vez que chega o carnaval tem uma ruma de gente dentro do universo evangélico defendendo que é para ir. Tem gente postando fotos sua e dos seus filhos fantasiados no carnaval. É a mesma coisa. Não se tornou santo em todo o seu procedimento. É simples desse jeito, tá? Não tem meias palavras para isso. Lá no versículo 16 diz: sede santos porque eu sou santo. De novo, Pedro é chato? Não, ele sabe quem nós somos. Ele conhece o eleitorado dele de dentro da igreja, então é por isso que ele está falando de novo: sede santos porque eu sou santo. E ele volta então sua atenção ao Antigo Testamento. Aliás, Pedro usa muito referências do Antigo Testamento. Só nessa primeira epístola ele faz isso 12 vezes. Ele faz 12 menções diretas ao Antigo Testamento. Então é a mesma coisa. Jesus, por exemplo, usa da sua autoridade, invocando a Escritura para derrotar Satanás, que também queria usar a Escritura para tentar ao Senhor. Mas o que nós temos que ter com a mente cingida é o preparo suficiente para, diante da iniciativa do inimigo, sabermos qual a resposta certa. Lá em Levítico 11, 44 e 45, nós lemos assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito
para que seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. É aqui que Pedro vai buscar a sua ordem à igreja do primeiro século, e é aqui que Deus continua dando ordem à sua igreja até o final dos tempos. No versículo 17, eu destaco nesse resumo: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Este tempo em que estamos é o tempo da nossa peregrinação. Bom, qual seria então a razão para Pedro nos lembrar disso? É exatamente nos lembrarmos que estamos numa peregrinação e que precisamos andar na presença de Deus Pai, o Deus que nos guarda, o Deus que nos ampara, Ele que também é juiz e que tem os seus olhos sobre nós e que não terá por justo o pecador. Ele que nos tirou da condenação do mundo, nos faz saber que nós somos todo o tempo observados por Ele, e que se Ele exige que sejamos santos e que estejamos fora dos moldes deste mundo, então nós precisamos estar fora dos moldes deste mundo, sermos santos como Ele é santo, porque senão Ele simplesmente não nos vê como seus filhos. E você não precisa me fazer aquela pergunta tradicional: ué, mas vai perder a salvação? Não estou falando de soteriologia, estou falando de vida com Deus. Aquele que é salvo torna-se santo. Se alguém não se tornou santo, não é salvo. É uma matemática bastante simples que nós fazemos, porque é uma lógica muito coerente, muito retilínea que a Escritura nos oferece. Então, quanto ao temor que devemos ter em nossa peregrinação, ela é a expressão de algo oposto à negligência da nossa mente. Se nós temos a mente e o coração já cingidos, preparados, então temos que ter temor durante a nossa peregrinação. Esse temor ao Senhor, Ele está com os olhos postos sobre nós. Nós precisamos ter a real percepção disso, e nós precisamos viver de acordo com a observância do Senhor através do ministério do Espírito Santo em nossa vida. No versículo 18, ele fala sobre prata e ouro, né, sobre o resgate que foi feito, e isso foi mencionado lá no versículo 8. Repetir aqui a ideia de metais preciosos lembra exatamente o que conduziu os eleitos a esse estado de diferenciação em relação ao mundo, ou seja, uma depuração mediante a fé. Nós fomos depurados como os metais preciosos também são, porém mais preciosa do que o ouro perecível é a ação do Senhor sobre nós. Pedro era exatamente aquele que tinha experimentado coisas sobrenaturais acontecendo. Lembram de ele subindo lá na porta do templo, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Desde então Pedro tem isso no seu coração de modo abrangente, fazendo uso então dessa conexão entre os metais mais preciosos que nós conhecemos e ao mesmo tempo também a opção que nós temos de perceber que para Deus aquilo que Ele fez por nós é mais valioso do que esses metais valiosos, e nós às vezes deixamos passar o valor pelo qual nós fomos resgatados. Fostes resgatados por vosso fútil procedimento. A partir dessa premissa, então, nós temos a ideia do resgate ou da redenção, que é a mudança de vida. Nós vivíamos perdidos, absolutamente perdidos, nossa mente e nosso coração sem saber o que fazer, embotados e cegos com relação a Deus e a sua obra. E esse resgate não se dá por coisas que nós possamos fazer ou pudermos ter feito antes, mas pela vontade de Deus, porque ele aceita a oferta feita por Cristo, não é? A redenção que eficazmente é colocada lá na cruz, e nós somos transformados em servos e filhos por causa do sangue de Cristo. Quando chegamos ao versículo 20, nós lemos a respeito do conhecimento antes da fundação do mundo. Algumas versões chegam a falar de
de uma ideia de pré-ordenação, outros usam a ideia de conhecimento, outros de conhecimento prévio e ainda de escolha. Mas seja qual for a terminologia usada, no mesmo sentido em que temos a leitura, conhecimento antes da fundação do mundo, nós temos a fala de Pedro nesse versículo 20, quando ele diz que Cristo foi conhecido de antemão pelo Pai, antes da fundação do mundo. Isto é, ele foi grandemente amado pelo Pai e por ele foi preordenado para a missão de salvar os eleitos. Então, ao entrar neste mundo, por tudo isso que aconteceu desde antes da fundação do próprio mundo, o Senhor Cristo, Deus encarnado, entra com a missão de resgatar os eleitos. Então Pedro já tinha ensinado que os eleitos eram conhecidos de antemão pelo Pai. Lá no versículo 2, ainda no comecinho do livro, ele já tinha falado disso a respeito da eternidade, passada, pretérita. E significa então que eles foram amados anteriormente, de modo prévio, e que foram pré-ordenados, num sentido que envolve a redenção. Ou seja, a salvação dos salvos, na verdade, é algo que vai além daquilo que nós possamos ver. E nesse sentido, nós então somos salvos desde antes da fundação do mundo, mas temos no coração do Pai, por sua escolha e sua eleição, mas temos a nossa salvação concretizada na nossa história pessoal pela revelação do sacrifício de Cristo, e teremos a nossa salvação consumada diante do Pai na eternidade. É uma consumação que se dará. Então Cristo foi manifestado por amor de vós, isto é, apareceu para salvar os eleitos de Deus. Cristo cumpriu a missão de que fora incumbido, redimindo aqueles que lhe tinham sido dados pelo Pai. Então, o Pai escolhe, o Filho salva com seu sacrifício vicário, e o Espírito Santo opera a obra da revelação e da atração até a cruz. Com isso, nós entendemos que houve um ministério trinitário na nossa salvação. Já no versículo 21, nós lemos: por meio deles tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. E a pergunta retórica que podemos fazer é: por que cremos em Deus? E a resposta de Pedro vem logo em seguida: porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós entendemos que a doutrina que norteia o Novo Testamento é a crença que se estabelece como crença mais básica entre os cristãos, que é a doutrina da ressurreição de Cristo, a tal ponto que Pedro, ao discursar sobre Jesus, diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2:24. E Paulo nos diz que também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Romanos 4:24. Sabemos que Cristo não foi detido pela morte, porque o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia, daqui a uma semana, no próximo domingo, dia 12 de abril de 2020, vamos celebrar diante do Senhor o fato de que a morte não prendeu Jesus entre os mortos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. De sorte que a nossa fé e a esperança estejam em Deus. Então a implicação de tudo isso é que na ressurreição de Jesus o crente tem a garantia de que ele também será erguido dentre os mortos. A salvação se concretiza na glorificação, no sentido de que ali não há mais perigo quanto à salvação, perigos da evidência da pecaminosidade. Paulo diz assim: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 13 e 14. O que quer dizer o seguinte: a doutrina da ressurreição é tão central na fé cristã que, se ela for deixada de lado, não é mais fé cristã. Como destaque de doutrina para esse trecho, eu tomaria a doutrina da redenção, falando a respeito da expiação limitada, que é uma das bases de como nós que somos reformados cremos na obra salvífica do Senhor. Deus tem um plano, e esse plano é eterno, e ele inclui
a eleição dos pecadores, e ele elege de pecadores que seriam salvos, e ele elege esses pecadores por sua soberana vontade. Da mesma forma que ele elege os pecadores por seu decreto também determina que o Salvador teria que morrer. Então, e teria que morrer por quem? Por aqueles que foram eleitos, não por quaisquer seres humanos. Então a extensão da eleição do Pai é exatamente a extensão da redenção realizada pelo Filho, ou seja, por todos aqueles por quem o Filho morreu são todos aqueles que serão salvos, e todos aqueles que serão salvos são todos aqueles que o Pai elegeu, porque somente a todos aqueles que o Pai elegeu e todos os que são consequentemente salvos por Cristo na cruz, somente a esses e a todos esses o Espírito Santo haverá de revelar o chamado eficaz. Então, não há como obter carona para a salvação, mas todo aquele que é chamado deve se alegrar pelo chamado, porque faz parte daquilo que o Senhor mesmo trouxe para nós como algo impossível de ser feito por nossos próprios atos. Dentro da expiação limitada, nós encontramos a redenção definida, ou seja, Cristo reconciliou todos os eleitos com Deus por intermédio da sua morte. E foi o seu sangue derramado, como de um animal sacrificado. Lá em Êxodo 12 nós vemos o início desse simbolismo. E ele passa então a fazer o pagamento da dívida, a justiça divina. Isso nós encontramos aqui em 1 Pedro, em trecho que nós já lemos. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que eram aquela maneira vazia, modelada pelo mundo, que nós não podemos mais ter porque somos santos, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O pré-conhecimento divino, assim como no dia, faz parte também da expiação limitada. Assim como no dia de Pentecostes, Pedro afirmou em sua primeira epístola que Cristo foi conhecido de antemão pelo Pai. Nós lemos isso aqui em 1 Pedro 1,20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Ou seja, ele foi grandemente amado pelo Pai, pelo Pai, foi pré-ordenado para a missão de salvar, de vir a este mundo e de resgatar os eleitos. O Salvador designado. Além disso, além de tudo isso, Pedro afirma que Deus ordenou Cristo para ser o Salvador daqueles eleitos. Ou seja, ele foi eternamente designado para salvar os pecadores escolhidos para a salvação. Nós lemos isso no próximo capítulo de 1 Pedro. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês, ou seja, os santos, aqueles a quem Pedro está escrevendo. Então, o Senhor Jesus é o Salvador desde antes de a salvação ter se manifestado. Mas a salvação é cumprida na história pelo ato salvífico de Cristo. E a salvação tem o seu ápice na glorificação diante do Senhor, quando estivermos plenamente integrados à sua própria glória. O quarto item é a expiação definida. Pedro explicou que Jesus Cristo levou sobre si os pecados dos eleitos, e ele esclarece por quem Cristo se fez pecado. Ou seja, Pedro reconhece e declara que a obra salvadora de Cristo foi levada a termo por causa de um povo específico e não de todos. Lá em 1 Pedro 2,24 ele fala assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isso aqui se refere ao povo de Deus. Nós fomos mortos para os pecados e vivificados para a justiça. Nós, por quem Cristo morreu, nós, os filhos de Deus, fomos curados pelas feridas do Senhor. E finalmente a definição substitutiva. Pedro explicou também que a extensão específica da morte de Cristo é para os eleitos. Lá em 1 Pedro 3,18 ele diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, pelo uso do pronome pessoal, ele comunica claramente que Jesus morreu por aqueles que creram ou que viriam
a crer. Então, dessa forma, nós tivemos um resumo daquilo que temos estudado até o versículo 21 do capítulo 1 de 1 Pedro. Eu espero que você tenha sido abençoado. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no Zoom, que é um outro aplicativo. O link vai ser passado daqui a pouco também, logo em seguida a esse estudo que você assiste. Ele é gravado, mas o Zoom é ao vivo. Então nós vamos entrar ali, você tenha em sua posse as coisas que você eventualmente queira perguntar, e vamos conversar lá no Zoom, tirar dúvidas e vamos ampliar um pouco esse nosso tempo aí de estudo e de crescimento na palavra de Deus. Tá bom? Foi muito bom estar com você. Que Deus abençoe e guarde você, e que faça você alguém modelado segundo a santidade de Deus, abandonando as coisas desta carne e desta vida, a fim de que Deus tenha prazer em você e não derrame a sua justiça sobre você. Porque ao fazê-lo, se você é salvo, ele vai corrigir você e vai fazer isso na carne, aqui, e você vai ter que se ajustar. Antes disso acontecer, ajuste-se voluntariamente. Ande em santidade, alegre o coração de Deus e seja uma pessoa segundo o coração do Pai, santo como Ele é santo, vivendo vida justa e boa, que alegra ao Senhor. Que Deus abençoe você e até a próxima segunda-feira. Até daqui a pouquinho no Zoom e depois até a próxima segunda no próximo estudo gravado.